A pergunta é: em quanto tempo leva para ficar pronto um sistema de gestão de segurança de alimentos? Pode ser com a norma que for, porque não muda, não vai mudar muito, porque os requisitos são praticamente os mesmos. Pergunta da minha querida Andressa Tonini. Andressa, beijo e obrigada pela pergunta. Primeira coisa, a gente tem que perguntar para a alta direção qual é o prazo que ela quer, o que ela pensa, qual é o tempo que ela espera. Às vezes ela se comprometeu com um cliente, ou às vezes ela tem algo em mente. Então, primeira coisa, a alta direção estabelece o prazo e a gente tenta fazer as condições funcionarem para que atenda esse prazo. Então, precisa começar avaliando a infraestrutura, se ela atende da forma que está ou se precisa ser feito algum ajuste. Precisa avaliar também a situação de implementação de cada um dos requisitos de segurança de alimentos. Então, se eles existem, qual o grau de atendimento, qual a extensão, quanto foi atendido, o quanto foi planejado, aí entra em cena os 4 elementos do PDCA, o quanto foi planejado, o quanto é executado, quantos registros, quanto é monitorado, se precisa monitorar, se não precisa, se existe verificação ou não existe, às vezes não existe, tá? Às vezes a verificação é muito informal, e se existe as ações a tomada de ações para corrigir e para eliminar causas de não conformidades graves ou frequentes. Ou seja, o quanto existe de um ciclo PDCA macro desse sistema de gestão e no nível dos processos. Para isso, pode ser necessário fazer um diagnóstico. É bem bacana fazer assim, porque a empresa que solicitou, ela recebe um feedback personalizado para os seus processos, para o seu produto, para o seu caso. E tanto a direção quanto a equipe de gestores fica sabendo qual é o seu grau de adesão a uma determinada norma que a empresa quer se alinhar. Já fiz muitos desses diagnósticos para muitos clientes em diversos tipos de produtos e é sempre muito bacana. Mas não há necessidade, não há obrigatoriedade de fazer um diagnóstico. Pode ser feita uma estimativa avaliando os documentos da empresa, entrevistando algumas pessoas-chave e tendo em vista o prazo estabelecido pelos donos ou pela alta direção. Então, assim, o tempo ele vai ser dimensionado se houver necessidade de fazer ajustes na infraestrutura. Então, o tempo que durar a reforma é o tempo que vai durar o prazo, né? Praticamente, às vezes tem muitos ajustes para fazer, às vezes são bem poucos. Geralmente, quando os ajustes são muitos na infraestrutura, eles assim impactam, travam e fazem com que todo o processo seja lento. Geralmente, a gestão é muito mais rápida. Mas isso vai realmente, é bem personalizado, vai variar de empresa para empresa. Então, feitos ajustes na infraestrutura, precisa fazer ajustes nos requisitos de segurança de alimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Se a empresa não tem sistema de rastreabilidade e ela precisa implantar um, pode ser tão simples, se for uma empresa pequena e pouco complexa, que possa ser feito manualmente ou em planilha Excel. Ou pode ser tão complexo que precise comprar um software só para isso. E tudo precisa funcionar. Outro exemplo, pode ser que seja necessário esperar um ciclo de uma safra para poder termos resultados válidos e viáveis de resíduos de pesticida, de micotoxinas, porque se ficar liberando tudo com análise, às vezes pode ficar muito caro e às vezes vale a pena então esperar um pouco, esperar ocorrer todo um ciclo para economizar um bom dinheiro em análise no fim. O envolvimento da direção impacta, porque se houver esse envolvimento, tudo anda mais rápido. A capacitação da equipe, das pessoas que vão se envolver diretamente nesse processo também, se forem pessoas muito operacionais ou pouco capacitadas, fica mais difícil, demanda mais de ajuda da consultoria. Então isso também faz com que o processo fique mais lento. Da minha experiência, eu te digo, até hoje o que nós fizemos mais rápido foi uma ISO 22000 em 4 meses e meio, do início à certificação.
E o máximo foi em 2 anos. Isso sem parar no meio do processo, porque também temos um cliente que trabalhou 1 ano e parou 5 anos e agora voltou para nós concluirmos o processo. Então, é um caso à parte, não conta para o tempo regulamentar, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou, deixa o teu like aqui. Isso é uma contribuição digital. Deixa seus comentários, tem dúvidas, quer falar alguma coisa, não gostou do que eu falei, deixa aí nos comentários, isso me ajuda bastante a fazer com que esse vídeo seja amplamente divulgado, ok? Se está me conhecendo agora, te inscreve aqui, um beijo e até o próximo vídeo.